E aí, gente? Bem-vindos de volta ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa aula nós iremos falar sobre o sinal de uma função afim. Esse assunto, ele dá continuidade tanto à função afim, um tópico de funções, quanto ele inicia um novo estudo das inequações. Nós já falamos sobre inequações do primeiro grau e com o sinal da função afim, sabendo estudar o sinal de uma função afim, nós conseguimos resolver inequações um pouquinho mais avançadas, inequações produtos e inequações quociente, que inclusive será tema das nossas próximas aulas. Bom, a primeira coisa importante é nós lembrarmos que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, uma função afim, só recordando, né, é uma função cujo domínio está nos reais, o contradomínio também está nos reais, e esta função afim, ela é dada por uma constante multiplicado pelo x, mais uma outra constante. O a constante que multiplica o x, é chamado de taxa de variação ou de coeficiente angular. O b, a constante que não está multiplicando o x, ele vai ser chamado de valor inicial ou de coeficiente linear. Bom, o que eu preciso saber logo de início é que, como eu acabei de comentar, o gráfico sempre vai ser uma reta e, dependendo do A, essa reta pode ser crescente ou decrescente. Ou seja, como nós conversamos lá em nossas aulas de função afim, quando A for um número positivo, imagine que esse aqui, ó, é o nosso plano cartesiano. O meu gráfico, ele vai ser uma reta crescente. Ela está sempre subindo, né? Conforme o x está aumentando, o y também está aumentando. Ela está cada vez mais alta, essa nossa curva. E quando o a ele é um número menor do que zero, quando a é um número negativo, a nossa função ela vai ser decrescente. Então, aqui está o eixo y, aqui é o eixo x. Nossa, ficou feio esse x, hein? Corrigir. E a nossa reta, ela está assim, ó, ela está decrescente, ou seja, conforme o x está aumentando, o y está diminuindo, quer dizer, ó, a minha função, a minha linha está descendo, está cada vez mais baixa. Bom, e aí eu tenho já duas informações importantes implícitas nesse gráfico. A primeira informação que certamente você consegue enxergar, talvez a gente não preste tanta atenção assim a princípio, é esse pontinho aqui, ó. O ponto em que a minha reta está cortando o eixo x. Já que esse ponto está em cima do eixo x, eu sei que o y dele vale zero. E lembrando que o y é o valor da minha função, nesse pontinho a função vale zero. Então, o ponto de encontro do gráfico com o eixo x sempre é chamado de raiz da nossa função. E quando eu falo que é uma raiz de uma função, isso não é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, não é esse tipo de raiz. Raiz é o nome que nós damos ao valor de x, que deixa a minha função igual a zero. Daqui a pouco a gente faz um exemplo prático e as coisas ficam um pouquinho mais tranquilinhas. A segunda coisa que eu percebo quando eu olho para esse gráfico é quando eu me recordo que a resposta da minha função eu sempre vou ver em cima do eixo y, eu consigo verificar que nesse pedacinho aqui da minha reta, ó, ele está para baixo do eixo x. Se ele está para baixo do eixo x, significa dizer que o y dele, ou seja, o resultado da minha função, ele é negativo. Então, toda vez que eu pegar um x antes da raiz e substituir na minha função, o resultado da minha função vai ser negativo. Repara que eu não falei que o x vai ser negativo, mas que o resultado da minha função vai ser negativo. Esse pedaço aqui da minha reta, ó, ela está para cima do eixo x, ou seja, o y desses valores, ele sempre vai ser positivo. Então, sempre que eu escolher um x que está nessa região aqui e substituir esse x na minha função, o resultado que nós vamos encontrar será positivo. De forma semelhante, se eu tenho aqui esse nosso segundo gráfico, ó, se eu escolher
tá? Algum valor que está nesse pedaço, ó, esse pedacinho aqui da minha reta está para cima do eixo x. Então, o sinal da minha função ele vai ser positivo, né? O y nesse pedaço ó, é positivo. Então, sempre que eu escolher um x que está nessa região e substituir na minha função, o sinal da função que eu vou encontrar é positivo. Repetindo, eu não estou dizendo que o x é positivo, mas que o sinal da minha função. E sempre que eu escolher um x nessa região aqui, o y, ou seja, o resultado da minha função, ele vai ser negativo. E usando essa ideia, nós conseguimos estudar sinais de expressões do primeiro grau. Vamos fazer alguns exemplos? Então, olha só que simples. Então, exemplo 1. Estudar o sinal da expressão dois x mais 8, por exemplo. Então, primeira coisinha bastante importante aqui é nós calcularmos a raiz. Raiz é quando a minha função vai dar zero. Então, eu vou pegar o 2x mais 8 e vou começar igualando ele a zero. Então, eu sei que o 2x é igual a menos 8 e depois, dividindo todo mundo por 2, o x vai ser igual a menos 4. Aí uma coisinha interessante é, por que eu igualo a zero? Porque se eu quero saber o sinal, eu quero saber quando que a minha função é positiva e quando que a minha função é negativa. E o número que separa positivo de um lado, negativo do outro, é o zero. Então, eu sempre vou igualar esse cara a zero. Eu sempre vou determinar a raiz da minha expressão. E a partir daqui, ó, eu vou fazer uma reta dos reais, não precisa nem fazer o plano cartesiano, pensa só na reta dos reais, e em cima dessa reta eu vou colocar a raiz que eu achei, menos 4. Agora eu vou olhar aqui a nossa expressão, ó. É uma expressão do primeiro grau, é uma função afim, eu sei que o gráfico vai ser uma reta. Essa reta, ela tem que estar crescente. Por que ela está crescente? Porque o cara que multiplica o x, ó, ele é positivo, a taxa de variação ela é positiva. É uma reta crescente que vai passar pela minha raiz, vai passar pelo menos 4. Então, ó, a mão livre mesmo, eu faço isso aqui, ó. Uma reta crescente, passando pelo menos 4. Antes do menos 4, o desenho da minha reta está para baixo do eixo x, está para baixo dessa linha horizontal. Significa dizer que o valor da minha função é negativo. Depois do menos 4, o desenho da minha reta está para cima da reta horizontal. Quer dizer que o valor da minha função ele vai ser positivo. Desse modo, eu posso concluir aqui, assim. Toda vez que eu pegar um x menor do que menos 4, a minha função, que era o 2x mais 8, ela vai ser negativa. Toda vez que eu pegar um x igual a menos 4, já que a minha raiz é o menos 4, quer dizer que a minha função ela vai ser positiva. E toda vez que eu pegar um valor de x maior do que menos 4, como eu posso ver no meu desenho da reta, o valor da minha função ele vai ser positivo. Tudo bem? Então, é desse modo que eu faço o estudo do sinal de uma expressão do primeiro grau. Eu igualo ela a zero para achar a raiz, desenho a reta real e coloco em cima dessa reta real a raiz que eu acabei de encontrar. E aí, se o coeficiente de x, se o coeficiente angular for positivo, a reta está subindo, eu desenho uma reta subindo passando pela raiz. Se o coeficiente angular for negativo, eu tenho uma reta que está descendo. Se ela está descendo, eu vou desenhar uma reta decrescente passando mais uma vez pela raiz. O pedacinho da reta para baixo do eixo x, ele é negativo. E o pedacinho para cima do eixo x, ele é positivo. Tudo bem? Eu vou usar bastante isso quando nós trabalharmos com inequações produto e inequações quocientes, que é o assunto da nossa próxima aula. Eu vejo vocês lá. Um abraço a todos e até a próxima.